Assim diz a palavra de Deus. 1 Pedro 5, do 8 ao 9, diz assim: Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Fecha a Bíblia, fecha os olhos e vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra. Que dia maravilhoso o Senhor nos preparou. Um dia único que nunca mais tornará a existir aqui na terra. Esse dia ele é especial. Ele é um dia que o Senhor quer nos abençoar. É um dia que o Senhor quer falar com os teus filhos. E eu me sinto, Pai, tão amado. Eu me sinto tão abençoado, tão cuidado por Ti, por tudo que o Senhor está fazendo, todas as coisas que o Senhor está operando. Eu me sinto tão amado de ver a igreja aqui essa noite, mais uma vez reunida, para cultuar o Teu nome, para louvar aquele que vive, aquele que reina. E nós, com humildade e simplicidade, te pedimos essa noite. Toma o Teu lugar de honra aqui, Senhor. Te faz presente mais uma vez. Te movimenta aqui. Que o Teu Santo Espírito trabalhe em nosso meio, em nossos corações. Que toda contrariedade, seja física, seja espiritual, seja cancelada. Leva agora o nosso pensamento cativo ao senhorio de Cristo. Eu repreendo o espírito da distração, da perturbação, da confusão, da sonolência. Eu repreendo toda obra contrária. Que possamos estar atentos, vigilantes, Pai, ligados na Tua palavra e naquilo que o Senhor quer fazer. Acampa os Teus anjos aqui em cima, na parte de baixo, em toda a esfera da igreja. Nós consagramos tudo ao Senhor e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa manhã, depois de ligar o celular e acessar a internet, ali começou então a entrar as mensagens. E o jovem evangelista lá de São Paulo, ele me mandou uma mensagem. E na mensagem ele dizia assim: apóstolo, eu fiquei uma semana ruim, com dores do corpo, com febre, ânsia de vômito, dor na panturrilha. Foi uma semana bem difícil. Depois que tudo isso passou, algo começou a vir contra mim e me deixar com vontade de desistir. Eu não queria mais fazer nada. Parece que a minha força tinha sumido. Eu estava sem força, eu estava sem vontade. Espírito de desistência estava sobre ele. E aí eu pergunto algo para você. Será que isso não acontece conosco de vez em quando? Será que esse sentimento de desistência, de querer abrir mão de tudo, abrir mão de sonhos, abrir mão de projetos, de vez em quando não nos visita? Esse jovem é um jovem cheio do Espírito Santo. Um jovem que tem um desejo muito grande pelas coisas de Deus. Tem sonhos, tem projetos. Um jovem que quer se gastar para Jesus, se gastar para o reino de Deus, mas que de uma hora para outra, esse sentimento terrível veio sobre o seu coração. Você já foi visitado assim? Quem já foi, levanta a mão. De tempos em tempos nós somos atacados nesse nível. Primeiro ele foi atacado no nível do físico, a enfermidade. Depois ele foi atacado no nível do espírito, aonde a desistência, a opressão se levantou fortemente com ele, ao ponto de desnorteá-lo, de não saber o que ele fazia, de não saber para quem correr,
de ficar atônito. Querido, é por isso que eu estou falando isso, porque eu e você também, de tempos em tempos, recebemos ataques, somos atacados. O apóstolo Pedro, ele deixou muito claro, escrevendo aos irmãos: estejam alertas, vigiem, porque vocês possuem um adversário, um inimigo, que ele está andando ao seu derredor, ou seja, está próximo, está vigiando, está a observar, ele está à espreita, esperando o momento oportuno para investir contra a sua vida. Eu te faço uma pergunta e você sabe a resposta. Quem visitou Jesus no deserto? Em qual momento? Na primeira semana de jejum, que ele ali estava jejuando? Não. No último dia do jejum de Jesus, quando ele já estava 40 dias sem comer nada. O físico dele estava forte? Não. Fica uma semana sem comer, vai começar a te dar falta de força, falta de vontade, um monte de coisa pode acontecer, fisicamente. Mas no espírito, Jesus, ele estava forte. Ele sabia que ele seria visitado. Sim ou não? O próprio Espírito conduziu Jesus para o deserto, para ele ser tentado. Então ele sabia que ele seria tentado, mas ele se prepara para aquele confronto. Aí eu te pergunto, nós sabemos quando seremos atacados? Não, a não ser que o Senhor ele revele algo para nós, a não ser que o Espírito Santo ele venha por meio de um profeta, ou te visite em sonhos, ou levante alguém, ou fale com você e diga assim: olha, redobre sua atenção, porque nesses próximos dias você receberá um grande ataque. Aí você vai se preparar de uma forma diferente, sim ou não? Você vai ficar ligado, você vai ficar esperto. Mas geralmente não é assim que acontece. Nós não somos avisados. E quando menos percebemos, o ataque vem. E parece que é num momento onde nós já estamos recebendo ataque em outras áreas da nossa vida. Então esse jovem recebeu o ataque físico. Assim que ele começou a se recuperar, o ataque espiritual, para tentar de uma vez por todas destruir a vida dele, destruir os projetos que ele tinha, destruir os sonhos que ele tinha. Qual era o grande projeto do diabo contra a vida desse jovem? Impedir que os sonhos de Deus se estabelecessem para ele. Olha para alguém e diga assim: Deus tem projeto na sua vida. Deus tem sonho com você. Ele não vai mostrar o caminho que você vai percorrer, mas Ele tem sonho. Um dia o Senhor se revela a José em sonhos e diz para ele: ei José, você será grande. Deus dá 2 sonhos para ele, mostrando que até a própria família, os pais, os irmãos, se prostrariam em sinal de reconhecimento à autoridade que ele receberia. Mas Deus não mostra para José o caminho que ele ia percorrer até que aquela promessa se estabelecesse. No primeiro momento, o coração de José se alegrou, mas a trajetória até a promessa não foi fácil. E durante esse trajeto, até que a promessa se estabelecesse, muitas vezes ele foi tentado, muitas vezes ele foi colocado à prova, muitas vezes ele passou por momentos difíceis. Aleluia! Não será diferente na sua vida. Você tem promessa de Deus, assim como eu tenho, mas não será diferente. Pedro estava dizendo para a igreja: ei,
Assim como vocês estão passando lutas, dificuldades, provações, isso não é uma exclusividade de vocês. Os irmãos de vocês que estão em outras localidades também estão passando por isso. Aleluia! Mas resistam firmes usando a vossa fé. Quando nós resistimos ao diabo, ao inimigo das nossas almas, ele vai fugir de nós. Então, essa noite nós vamos aprender, querido, como resistir, como vencer, quando nós estamos debaixo desse ataque feroz do diabo. Quando ele te ataca, pode acontecer algumas coisas. Uma delas, você começa a ter medo. Do nada, desencadeia um espírito de medo na sua vida. Você começa a ter medo de tudo. Medo de estar no lugar, medo, do nada sobrevém esse medo diferente, que você não tinha. É porque você está debaixo de um ataque. Amém? Quer ver outra coisa que acontece quando você está debaixo desse ataque? Desejo de morrer. Parece que a vida perdeu a graça. O céu pode estar de brigadeiro. O que é céu de brigadeiro? O que é o céu de brigadeiro? Azulzinho, bonito, limpo. Você pode ter família, você pode ter trabalho, você pode ter finança, tudo está bem, mas lhe sobrevém um desejo de morrer. É porque você está debaixo de um ataque. E às vezes a gente nem se percebe. A gente não discerne muitas vezes as coisas do Espírito. As coisas que estão acontecendo à nossa volta e achamos que tudo é normal. Ei, existem coisas normais, mas existem coisas espirituais. Amém? E você precisa estar atento, vigilante, ligadinho. Diga para alguém assim, fique ligado. Quer ver outro sentimento que sobrevém? Quando a gente está debaixo de um ataque, muitos começam a se sentir inferiores aos demais. Você tinha uma autoestima boa, mas de uma hora para outra você começa a se sentir inferior às pessoas. Você entra num ambiente, você acha que você não é digno de estar ali, você se sente inferior, você olha para as pessoas e acredita que elas são melhores. Quem te falou que elas são melhores? Isso é um ataque, isso é uma opressão espiritual que você está enfrentando. Quer ver outro sentimento? Parece que todos te abandonam, parece que você foi abandonado, você foi esquecido. Quando você está debaixo de um ataque, parece que todo mundo te esqueceu. Mas na verdade ninguém te esqueceu, mas há um sentimento dentro de você que ninguém se importa contigo. Se os homens não se importam, Deus se importa. A Bíblia vai dizer que pode uma mãe, porventura, que está amamentando, se esquecer do vosso filho. Eu, contudo, jamais me esquecerei de você. Deus não esquece de nós, Ele não nos desampara, Ele não nos abandona. Quer ver outro sentimento? De incapacidade. A pessoa que está debaixo de um ataque, às vezes você dá uma tarefa para ela, ela recebe uma tarefa e ela se sente incapaz de executar. Porque ela está desnorteada. Outro sentimento, incredulidade. Você começa a desacreditar até mesmo de Deus, até mesmo das promessas que Ele te fez. Parece que você só enxerga um abismo diante de você. Parece que a fé ela fugiu. Sentimento de incredulidade terrível, tentando roubar o que Deus tem para você. Mas declare bem forte comigo: eu não serei detido pelos projetos do diabo.
Diga: eu viverei todos os sonhos de Deus para mim. Aplauda o Senhor bem forte. Quer ver outro sintoma, outro sentimento? Tristeza. Do nada, você começa a ficar triste. Uma tristeza se levanta. Você está debaixo de um ataque. Tudo isso tem um propósito, querido. Tudo isso, todo esse ataque, todos esses sentimentos, tudo que você sente, tem apenas um propósito: te roubar de viver o que Deus tem para você. Há pessoas aqui no nosso meio, ouça o que eu vou dizer. Há pessoas aqui no nosso meio que elas serão uma potência nas mãos de Deus, em várias áreas. No meio da sociedade, no meio da política, no meio do governo, no meio das empresas, no meio cristão, você será uma bomba nas mãos de Deus, com todo no bom sentido da palavra. Por onde você andar, você vai manifestar o reino, você fará diferença, você vai avançar, o reino vai avançar por meio da sua vida. Uma pessoa apenas, ela pode fazer uma grande diferença onde ela está, se ela está convicta de quem ela é em Deus, de quem ela é em Cristo, da sua identidade, do seu propósito. Amém? Jesus não impactou o mundo com 12 e mais 70. Não impactou, nós não estamos sendo impactados todos os dias por causa de um só homem. Nós vamos impactar esse mundo. Tem alguns que não acreditam. Ah, pastor, meu tempo já passou, pastor. Quem te falou? Com 100 aninhos de idade, Deus visita Abraão e disse assim: ei, camarada, vai ter um filho na velhice, aleluia. Sim ou não? Com 80 anos, Deus chama Moisés para quê? Libertar o povo do Egito. Não é a tua idade que é limitador para Deus. Sabe o que é limitador para Deus? É você não acreditar e você não se dispor àquilo que Deus tem. Muitos de vocês vão ocupar lugares importantes. Serão pessoas, como a Bíblia declara, estaremos em lugares altos, como cabeça e não como cauda. Esse é o projeto de Deus para nós, nos colocar em posição de cabeça, de domínio, de governo, de autoridade. Mas o diabo quer roubar isso de você. Ele não quer que você viva isso. Então, de tempos em tempos, ele vai te atacar. Jesus não foi atacado apenas uma vez. A Bíblia diz que depois que Jesus venceu ele, resistiu ele fugiu até tempo oportuno. Ele esperou um novo momento para atacar Jesus. Quando você discernir, ouça isso, quando você discernir que está debaixo do ataque do inimigo, você precisa resistir e contra-atacar. Amém? Você não pode ficar apenas observando. Você tem que contra-atacar. Você tem que lutar, se defender, mas atacar. Amém ou não amém? Em uma guerra, um exército fica apenas na defensiva? Não. Ele se defende, mas ele também planeja o seu ataque. Deus quer que você se defenda, você vai aprender a se defender, mas Ele quer também que você execute ataques específicos. Aleluia. Permita-me mostrar algumas maneiras bíblicas de como você vai agir nesse momento onde você está enfrentando uma guerra. Primeira delas, faça uso da fé e da palavra de Deus. Faça uso do quê? Da fé e da palavra de Deus. O que a fé é para nós? O que a fé é para nós? Segundo Paulo descreve em Efésios 6, escudo. O que o escudo faz? Proteção.
Quando você está debaixo de um ataque, você tem que primeiramente usar a fé, se defender. Aleluia! E aí você, depois que usa a fé, você vai começar a usar também a palavra. O que a palavra é em Efésios? Espada. Ela tanto se defende como é arma de ataque. Então você vai se defender, mas você também vai contra-atacar. Vamos supor que você está lá debaixo daquele ataque e vem aquele sentimento de inferioridade. Você se sente incapaz, menor. O que você deve fazer? Aceitar? Ficar quieto? E concordar? Quem acha que é isso? Não. Em primeiro lugar, você vai usar fé. Você vai dizer, não, eu não sou isso não. Eu sou o melhor dessa terra. Eu sou filho amado de Deus. Eu não sou inferior a ninguém. Eu sou único. Eu sou exclusivo. Não tem ninguém igual a mim. Deus me fez especial. Você está usando a fé. E aí você vai começar agora a contra-atacar. Na palavra de Deus, declara que eu em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí você vai citando a palavra, você vai levantando o escudo e vai usando a espada, você vai resistindo e contra-atacando. Quando você menos espera, ele foge. Mas muitos de nós ficam lá acovardados. Vai com calma, capeta. Vai com calma, com medo. Ei, Jesus Cristo já venceu ele na cruz. A Bíblia declara que ele está debaixo dos nossos pés. E chegará o dia que o Senhor vai esmagá-lo, juntamente conosco, a igreja. Nós estamos assentados aonde? Aonde você está sentado juntamente com Cristo? Ah, já sei, pastor, é na cadeira da igreja. Não. Biblicamente falando, você está assentado acima de principados e potestades, dominadores. Você está num plano diferente, sentado com Cristo nas regiões celestiais. Que região é essa? De domínio, de governo, de autoridade. Se você começa a entender isso, você vai receber o ataque sim, mas você não vai ficar muito tempo debaixo de um ataque, porque você vai se defender e vai contra-atacar. Aí ele vai começar a olhar lá e vai dizer, poxa, esse aí a mente dele começou a se renovar, ele começou a conhecer quem ele é, ele começou a conhecer a palavra de Deus, ele vai pensar duas vezes, esse aí eu não vou ter êxito, aleluia. Com quem ele não vai ter êxito aqui? Levanta a mão, cristão. Ele não vai desistir de atacar, mas ele não vai ter êxito, porque você vai estar posicionado, vigilante, atento. Você vai saber como agir. Se você não sabe como agir, você fica ali, querido, apanhando, 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 apanhando. Deus não te chamou para apanhar. Deus te chamou para lutar. Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para dominar, para governar. Mas às vezes os crentes estão na posição lá de... É porque você desconhece quem você é. É porque você desconhece a sua identidade. Você desconhece o Senhor que você serve. Você desconhece que você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Quem está aqui comigo? Você está vendo Ele? Quem está vendo Ele? Nem eu! Mas eu não preciso ver, eu preciso é crer! Porque a palavra de Deus é clara. Eu estou usando a minha fé, eu sei que Ele está aqui. E aonde eu vou, Ele vai junto. Quando eu abro a minha boca debaixo dessa palavra, o Espírito Santo opera, os anjos estão ao meu comando. Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardarem, se acamparem junto de nós. Aleluia.
Quem tem anjo aí do lado, levanta a mão. Você tem, querido. Se você é filho de Deus, se você crê nele, há anjos do teu lado. Mesmo que você não veja, não saiba o nome deles, não tem problema. Há anjos do teu lado guerreando por você. Quantos livros eu li, quantos testemunhos eu li, de pessoas que muitas vezes seriam atacadas dentro das suas casas, por homens maus, gangues, enfim. E eles foram atacar e chegaram perto da casa e viram como se sentinelas, homens altos na frente da casa das pessoas, e não entendiam e voltavam. E depois de um tempo se convertiam e ainda declaravam: um dia eu fui na tua casa. Eu estava lendo um livro um tempo atrás, e depois que esse homem mau se converte, ele declara: eu fui na tua casa, eu ia assaltar você e tua esposa, mas eu cheguei lá, tinha 3 homens grandes, muito forte, na frente da tua casa, e eu fiquei com medo e dei no pé. Aí o homem dava risada e dizia assim: nunca tive guarda, nunca teve ninguém na frente da minha casa. Mas quem é que estava lá? Os anjos de Deus. Aleluia. Então você tem que conhecer essa verdade. Você tem que se posicionar em cima dessa verdade. Senão você apanha. Senão você fica ali muito tempo debaixo daquele ataque. E cada vez mais vai enfraquecendo. Quer ver a segunda coisa que você tem que fazer? Quando você discerniu que está debaixo de um ataque, trazer à memória tudo que te traz esperança. O que te dá esperança, irmão? Quando você está no meio de uma luta, de uma dificuldade, todos nós enfrentamos, daquele dia mau que a Bíblia descreve, o que você precisa trazer à sua mente? O que você precisa trazer? Mais problema? Trazer as palavras que o diabo te falou? E ficar meditando nelas? Não! Essas você tem que pegar elas, embrulhar como um papel velho e lançar no livro, e esquecer aquelas palavras. Você precisa lembrar do que a palavra de Deus fala, das promessas de Deus que você já recebeu para a sua vida. Quando eu estou debaixo de um ataque, querido, a primeira coisa que eu começo a fazer é lembrar das profecias que o Senhor já liberou sobre a minha vida. Eu começo a dizer no reino do Espírito: isso não é verdade, porque o Senhor, Ele já revelou aonde eu vou chegar, o que eu vou conquistar, as coisas que eu vou fazer para Ele, os lugares aonde Ele vai me levar. E aquele sentimento começa a ir embora, de tristeza, de desânimo, começa a ir embora, e é como se eu começasse o quê? Me encher de uma força, de um ânimo e de um vigor novo. Quem tem promessa de Deus aqui? No dia do ataque, traga à memória aquilo que te traz esperança. É por isso que eu gosto de gravar. Você precisa ter o hábito de gravar. Seja um áudio, seja escrever, mas grave aquilo que Deus fala pessoalmente para você. O que Ele quer fazer por meio da sua vida, o que Ele quer manifestar, onde Ele vai te levar. Você tem que escrever as promessas dEle para você. E nesse dia, mal, leia, escuta, ouça e ouça e ouça. Às vezes a pastora, ela me olha, eu estou lá no sofá, de vez em quando eu faço isso, irmãos. Ou meu filho me olha, eu estou lá em lágrimas. Aí ele, como é mais criança, não entende ainda algumas coisas, ele vem para perto de mim e diz: pai, o senhor está bem? Está tudo bem contigo? Preocupado. E eu estou ali olhando o celular, olhando os vídeos, olhando as promessas e chorando na presença de Deus. É como se eu estivesse naquele culto de novo, é como se eu estivesse naquela atmosfera de glória de novo, querido, e eu estou ali me alimentando, eu estou ali me fortalecendo, eu estou vencendo a dificuldade, rompendo com a armadilha do diabo, eu estou me desvencilhando do projeto dele e avançando para o propósito, porque ele não vai me parar, ele não vai te parar.
Declare para duas pessoas com ousadia: Ele não vai te parar. Você vai romper, você vai avançar, você vai conquistar. Há sonhos, ouça isso. Há sonhos no teu coração que você acha que você projetou. Deixa eu fazer você cair do cavalo agora. Ai, glória a Deus. Sabia que tem muitos sonhos que não é você que projeta? Tem sonhos que já estão aí. Sabe quem é que colocou? O próprio Deus. Um dos últimos livros que eu estou lendo, O Poder da Mente Renovada, o autor, ele fala, o Bill Johnson, ele fala que um dia ele estava em um restaurante e ele começou a sonhar de olhos abertos, pensar assim: meu Deus, se a glória de Deus invade esse restaurante agora, como seria tremendo, todas essas pessoas sentindo Deus, ouvindo Deus, recebendo do reino de Deus. E ele ali olhando tudo aquilo e sonhando de olhos abertos, pensando naquilo. Passou uma semana, ele estava no culto, e nesse culto tinha um profeta. E o profeta foi até ele e começou a dizer assim: ei Bill, sabe aqueles teus sonhos? Que você sonha assim, 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 de olhos abertos? Não são seus. Não é você que está ali pensando, sou eu que estou colocando dentro do seu coração. Tem sonhos aí depois que você se converteu. Não estou dizendo antes da conversão, estou dizendo depois que você de novo. Tem sonhos que Deus colocou aí dentro. E você muitas vezes está pensando: não, foi eu que gerei, é algo meu. Não é. Deus colocou aí dentro de você, porque eles fazem parte do propósito de Deus para a sua vida. E aí o que você vai fazer? Deixar de sonhar? Deixar de acreditar? Fiel é aquele que nos fez a promessa. Ele é fiel, irmão. Eu creio em cada promessa de Deus para a minha vida, para a minha família, para essa casa, para a vossa vida. Quantos querem ir para as nações da terra aí? Você tem que sonhar, você tem que acreditar, você tem que desejar. Não viva sempre debaixo do ataque, resista, lute. Traga à memória tudo o que te traz esperança. Terceira coisa que você precisa fazer: criar um ambiente de glória. Trazer o céu para a terra. Diga comigo: trazer o céu para a terra. Diga para duas pessoas: traga o céu para a terra. Como que eu trago o céu para a terra? O que você acha? Já sei, pastor, eu tenho que ir numa metalúrgica e fazer uma escada bem alta. Subir num monte bem alto. Aí eu vou estender a mão e vou trazer o céu para a terra. Pegar uma nuvem dentro de uma sacola e trazer para a terra. É assim? Não é. Como que eu trago o céu para a terra? Como que eu trago a glória de Deus para a terra? Eu ouvi aqui. Esse lado eles estão ligados. Eles sabem. Como que traz o céu para a terra? Não, eles lá do fundo não ouviram. Eles não ouviram ainda. Adoração traz os céus para a terra. Quando você discernir que está debaixo de um ataque, você precisa começar a adorar. Amém? Não adianta chorar pelos cantos, não vai resolver.
bote um hino no seu celular, bote o hino na televisão, bote o hino no teu toca-disco. Nem tem mais toca-disco. Na tua caixa de som, um hino que você gosta, um hino que você sente a presença de Deus. Quando nós estávamos cantando aqui, você não sentiu a presença de Deus? Eu quero conhecer Jesus, meu amado é. Vai lá. Milhares e milhares. E você vai cantando, e você vai adorando, e você vai adorando. E os céus vão descendo para a terra. O ambiente da glória se estabelece. E quando o ambiente da glória se estabelece, o ambiente das trevas tem que fugir. Ele não resiste. Ele vai embora. A Bíblia vai dizer que depois que Deus rejeitou Saul, está em 1 Samuel 16, 23, depois que Deus rejeita o rei Saul como rei, e estava ali levantando Davi, o homem segundo o coração dele, para reinar, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus enviou um espírito imundo para atormentar Saul. Quem enviou o espírito? Quem enviou o espírito contra Saul? Próprio Deus. Quando aquele espírito vinha sobre Saul, ele ficava atormentado, sem paz, sem ânimo, sem vontade, tormento. E aí então Saul mandava chamar um arpista, alguém que adorasse a Deus. E quando chamaram Davi, Davi então começa a tocar a sua harpa. E quando Davi tocava a harpa, o que acontecia? O que acontecia? O espírito saía. Por quê? Porque a glória de Deus descia sobre aquele lugar. Aquele espírito recebeu ordem do próprio Deus, mas ele não resistia quando a presença de Deus tocava a terra. Se você está debaixo de ataque, você precisa começar a adorar. E o que a gente faz? Chora, resmunga, murmura, grita, briga, faz tudo errado, sendo que deveria adorar. Apenas adorar. É uma das formas de você se defender e atacar, por meio da adoração. Quantos aqui têm o hábito de adorar em casa? Deus não quer que você só adore aqui, na hora do culto, não. Ele quer que você seja um adorador 24 horas por dia. Aleluia! E é sério, igreja. Quando você começa a adorar, a glória de Deus ela virá. Quem já teve essa experiência? De você estar sozinho, de você estar em casa, até mesmo no carro, e você começar a adorar, e você sentir o cenário mudar. Quem já teve essa experiência? Levanta a mão bem alto. Olha aí. Por que todas essas mãos estão levantadas? Porque é verdade, é um princípio. A glória de Deus vem. E tudo muda quando a glória de Deus ela vem. Quarta e última coisa que você precisa fazer quando está debaixo de um ataque: não se isole. Ande com pessoas cheias do Espírito Santo. Nós temos a mania e o hábito de se isolar. Isso não é novo. Isso aí é desde os primórdios da humanidade. Quando o grande profeta Elias foi atacado, o que ele fez? Foi para a caverna, se isolou,
desejou morrer, estava triste, estava angustiado, todos esses sentimentos que eu falei para você. Desejou morrer, fez uma oração e dizendo: Deus, eu não sou melhor que os meus pais, nem que os meus antepassados, me leva, eu não quero mais viver. E ficou dentro da caverna. Mas o Senhor veio e falou com ele e disse assim: Elias, o que fazes aí? Dentro da caverna. Eu não mandei você entrar na caverna. Deus não queria que Elias estivesse isolado. Deus não nos fez para viver isolados. Por mais que naquele momento de opressão, de guerra, o teu desejo seja se isolar, não se isole. Quando estamos isolados, somos presas mais fáceis. Amém? A Bíblia vai dizer que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Aleluia! Você precisa de pessoas. E eu achei muito nobre desse evangelista mandar o áudio, escrever e dizer: apóstolo, estou assim. Pedir socorro, pedir auxílio. Não há nada de errado em você pedir auxílio. Errado é você ficar calado debaixo de uma guerra, debaixo de uma luta e esperando que alguém tenha uma revelação de Deus que você está debaixo da luta. E achando que a pessoa tem obrigação de saber que você está na luta. Não existe isso. Você precisa pedir socorro, pedir auxílio, se aproximar de pessoas que vão orar com você, que vão jejuar com você, que vão te aconselhar. Não se isole. Amém? Entenderam? Assim você vai vencer os ataques do diabo, o cenário de opressão. Você vai vencer e você vai dar a volta por cima na sua vida. Quem acredita, aplauda bem forte ao Senhor. Vamos relembrar. Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Faça uso da fé e da palavra de Deus. Qual o segundo princípio? Trazer à memória tudo aquilo que te traz esperança. Terceiro princípio: adoração, atrai a glória de Deus. Quarto princípio: não se isole, não fique sozinho, procure pessoas cheias do Espírito Santo. Tem alguém cheio do Espírito Santo aí perto de você? Aleluia! Se você começa a andar com pessoas cheias do Espírito Santo, o que acontece contigo? Você fica cheio do Espírito Santo também. Logo antes de Saul assumir o reinado, o profeta Samuel disse para Saul: vá a determinado local, porque lá está descendo um grupo de profetas, entre no meio deles. Quando Saul entrou no meio do grupo de profetas, eles vinham descendo do monte. A Bíblia diz que o espírito que estava sobre os profetas veio sobre Saul e ele começou o quê? Profetizar. E o povo olhou e disse: aquele não é Saul, é profeta agora. Como que ele está profetizando? O espírito profético, o Espírito Santo que estava na vida daqueles profetas, tocou na vida dele por associação. Quando você está perto de um homem e de uma mulher cheio do Espírito Santo, você começa a receber daquilo que está na vida dele, e você começa a ser cheio do Espírito Santo também, e toda aquela opressão ela começa a ir embora. Se coloque de pé esta noite. Eu louvo a Deus porque aqui há homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E se você entrou aqui vazio, essa é a noite
que a terra seca vai se encharcar. Vem para cá, queridos.